Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Giro Ambiental tá no ar. Cheguei para a gente bater aquele papo de sempre sobre meio ambiente, sempre com um convidado diferente aqui com a gente no estúdio, sempre de forma online também para manter todos os protocolos de prevenção ao coronavírus, mas trazendo, como sempre, conteúdos novos e de interesse de quem gosta de natureza, de animais e de meio ambiente em geral. Eu, por exemplo, adoro, né? Hoje o nosso tema é um bichinho que eu particularmente adoro e que amava ficar observando em fotos, em apostilas da escola, quando era criança. Não sei se eu cheguei a ver um pessoalmente, mas eu adorava ver em foto. Estou falando do mico-leão dourado, que é uma espécie exclusiva de florestas da Baixada do Rio de Janeiro e da qual a gente sempre fala com muito carinho, pela beleza dele, pela carinha simpática, mas que é ameaçado de extinção por conta das destruições da Mata Atlântica. Tanto é que ele se transformou em um símbolo do movimento ambientalista brasileiro. E aí existe aí pelos bastidores afora do Brasil uma rede imensa de pessoas trabalhando para proteger essa espécie e preservar as áreas em que ela vive. Uma delas é a engenheira florestal Denise Marçal Rambaldi, que tem mais de 30 anos de atuação nesse trabalho de preservação e que, por esses trabalhos, recebeu um prêmio mundial, o prêmio Fred Packard, uma das mais importantes honrarias do setor em nível global. Ela foi outorgada pela Comissão Mundial de Áreas Protegidas da International Union for Conservation of Nature durante um evento online sediado em Genebra, na Suíça. E olha só que bacana, entre os 7 premiados dessa premiação, apenas ela e outra profissional são do Brasil. E é com ela que a gente tem o prazer de conversar hoje, Denise Marçal Rambaldi, que é mestre em ciência ambiental e também bacharel em direito. Veio conversar com a gente sobre esse animalzinho que a gente adora. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda. Oi, Mariana, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês desse assunto, esse tema tão agradável, né? Que Muito bom. agradável, viu, Denise? Inclusive, já parabenizando a senhora pela premiação, tão importante, né? Reconhecimento para a senhora enquanto profissional e também para o Brasil, né? Estamos destacados aí em meio a esses profissionais que têm feito esse trabalho e eu queria, primeiramente, ouvir da senhora esse trabalho que a senhora vem executando. Já são mais de 30 anos de atuação nessa questão do mico-leão dourado. Queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente sobre essa trajetória. Pois é, conto sim, Mariana. E só começando pelo prêmio, né? De fato, é uma honraria muito importante, como pessoa, como profissional, mas também eu acho que para o Brasil como um todo, né? Um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito por mim e por centenas de colegas brasileiros em diversas esferas de governo na proteção da nossa riquíssima biodiversidade, né? E trabalhando com áreas protegidas. Então, este prêmio ele é assim uma honraria concedida a pessoas ou instituições que tiveram destaques ao longo de toda a trajetória profissional na proteção de territórios e de áreas importantes para a conservação de biodiversidade aqui no Brasil, chamadas de unidades de conservação. Né? Então, eu fico muito honrada, muito agradecida, e é um prêmio que eu compartilho com todas as equipes com as quais eu trabalhei em toda a minha carreira. E aí, voltando um pouquinho no tempo, né, o meu trabalho com o mico-leão dourado, né, que eu trabalhei por mais de 24 anos com a Associação Mico-Leão Dourado aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Como você bem falou, bem pontuou, o mico-leão dourado é uma espécie endêmica da região da Baixada Litorânea do estado do Rio, hoje com uma distribuição restrita a 8 municípios somente aqui do estado. E é uma espécie que, depois de mais de 30 anos, de mais de 35 anos de trabalhos contínuos de conservação, de intervenção no ambiente, de cooperação internacional e nacional para a reintrodução desses animais, de cooperação com os proprietários rurais aqui da região, que têm as florestas
que são apropriadas para a sobrevivência dessa espécie. Então, nós conseguimos muitos bons resultados na recuperação da espécie e do hábitat do mico-leão-dourado, né? Chegando ao ponto da espécie mudar de status de ameaça, passando de criticamente ameaçado para ameaçado de extinção. E é uma coisa muito prazerosa, por exemplo, ouvir você, Mariana, dizer que lembra do mico-leão-dourado lá na sua infância e juventude. E, de fato, o mico-leão se transformou numa espécie simbólica, né, da luta para a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, notadamente da Mata Atlântica brasileira. Então, são resultados que, de fato, são gratificantes, que mostram que, sim, é possível, né, a gente mudar esse cenário de ameaça global de biodiversidade que nós enfrentamos atualmente. E o trabalho do mico-leão-dourado é um exemplo disso, e eu acho que o prêmio Fred Packard também é uma oportunidade de jogar luz sobre a importância dessas áreas, né, das áreas protegidas no território nacional e no planeta como um todo. Denise, como que funcionam na prática esses trabalhos de preservação? Vocês são muitos, né? Existem, como eu disse, vários profissionais trabalhando para preservação de áreas, para que elas sejam protegidas e, consequentemente, para que esses animais, quem sabe, um dia saiam até da nomenclatura de extinção, né? Mas, na prática, como é que funciona essa força-tarefa nos bastidores aí da biologia, da fauna que a gente tem aqui no Brasil? Pois é. A proteção de territórios que abrigam biodiversidade é o principal instrumento que nós temos e o mais efetivo para a conservação de biodiversidade. Isso já não resta mais dúvidas, né? E no Brasil, as unidades de conservação, as áreas protegidas, elas são criadas pelo poder público, nas 3 esferas, né? Nós temos parques nacionais, estaduais, municipais, então, todos os entes da federação podem e devem atuar na criação, no reconhecimento desses territórios como áreas importantes para a conservação, ou importantes e estratégicas para a conservação de biodiversidade e também de serviços ecossistêmicos, que a gente pode falar um pouquinho ali na frente. Mas, então, o poder público reconhece, identifica essas áreas, reconhece essas áreas como um território protegido e, dependendo da categoria de unidade de conservação, esse território deve ser ou não de domínio público. Né? Os parques, por exemplo, todos os parques, reservas, eles obrigatoriamente são de domínio público. As terras pertencem ao ente ao qual compete a gestão dessas áreas. Normalmente são as secretarias estaduais de meio ambiente, em nível federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, e nos municípios, as respectivas secretarias de meio ambiente ou departamentos. E fazer gestão desses territórios significa você desenvolver todo um repertório, vamos dizer assim, de manejo dessas áreas para proporcionar diversas oportunidades para o público, né? Oportunidades de uso público, de lazer, de caminhar numa trilha, de fazer uma escalada de montanha, de fazer um piquenique, tomar um banho de cachoeira, né? Então, este tipo de coisa. A gestão também do conhecimento, a gestão de pesquisas, por meio de parcerias, né, destes institutos, que muitas vezes desenvolvem suas próprias pesquisas, o Instituto Florestal, a Fundação Florestal de São Paulo, por exemplo, que desenvolve muitas pesquisas dentro de suas unidades de conservação, mas também por meio de parcerias com universidades, institutos de pesquisas, zoológicos, né, e diversas outras instituições que têm essas atribuições. E a proteção do território, talvez seja esse o componente de gestão mais desafiador das unidades de conservação no Brasil, que é você, de fato, proteger aquela área, né? Impedir que a área seja atingida por todos os tipos de ameaças que a gente vê quase todos os dias em noticiários, como incêndios nessas áreas naturais, a caça,
o garimpo, extração ilegal, né, de minério, de garimpo, de todo tipo de material, de madeira, de palmito, de plantas, orquídeas. Então, nós temos todos os tipos de ameaças de invasão para construção. Então, eu acho que esse componente de proteção ele tem sido um dos mais desafiadores na gestão desses territórios protegidos, que proporcionam, além de oportunidades assim maravilhosas para o lazer, também oportunidades muito valiosas para a educação e interpretação ambiental, para o aprendizado e a leitura do ambiente, e poder ter assim mais apoio público, né? Mais apoio das pessoas que são leigas, que não são técnicos, mas que têm a oportunidade de passear e aprender nesses locais e entender a importância desses ambientes naturais na nossa sobrevivência. E eu acho, Mariana, se me permite, que em tempos de pandemia, como nós vivemos hoje, né, de tantas incertezas e angústias, o contato com as áreas naturais ele é primordial. Ele faz parte da manutenção da nossa saúde mental. Então, nós estamos prevendo que a forma de visitação nessas unidades muito provavelmente terá que ser adaptada para este cenário pós-pandemia e esperando talvez uma demanda maior ainda do que a gente sempre teve, né? E eu acho que isso é uma coisa que nós temos como gestores. Atualmente eu trabalho no governo do estado do Rio de Janeiro já há mais de uma década no INEA, Instituto Estadual do Ambiente, e sou gestora de uma área de proteção ambiental, um lugar maravilhoso aqui em Nova Friburgo e Casimiro de Abreu, a APA Macaé de Cima. E o que nós já temos visto depois no cenário de pandemia e a expectativa do pós-pandemia é talvez um aumento da pressão sobre essas áreas naturais. Muitas pessoas querem mudar-se para perto dessas áreas mais naturais, né? Eu acho que agora o home office, que nós entramos nele, eu estou aqui hoje trabalhando de casa, muito provavelmente nós vamos sair menos de casa, né? Então, as pessoas estão procurando moradias, habitações mais próximas dessas áreas naturais. Isso é muito bom para as pessoas e, dependendo da forma como essas moradias, esses parcelamentos são tratados dentro dessas áreas naturais, também pode ser bom, mas é um fator de pressão que nos preocupa. Então, o que torna mais importante ainda a proteção destas áreas nesse cenário de turismo e de ocupação de áreas rurais no pós-Covid, que a gente, se Deus quiser, está pertinho, né, Mariana? Amém, assim esperamos, né, Denise? Eu queria destacar aqui na nossa entrevista um exemplo que talvez muitas pessoas não conheçam, mas que ilustra bem tanto essa relação entre pesquisadores e o poder público, o poder privado, quanto esta relação entre o homem e a natureza, que foi a construção de uma passarela na BR-101, né, aí no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Silva Jardim. Então tem um trecho ali, que é uma área de ocorrência do mico-leão dourado, que agora existe uma passarela desde agosto do ano passado. Hoje já estão chamando essa passarela de micoduto, né, já apelidaram o local, mas que serviu para que essa passagem ocorra, porque a rodovia é considerada uma barreira, né, Denise? Então, para evitar o impacto disso, essa passarela, como é que ela tem funcionado aí no Rio de Janeiro? Pois é um mecanismo muito interessante de travessia de fauna, né? E a forma, a metodologia utilizada para proporcionar esse ponto de travessia para micos e outras espécies foi bem interessante. É um viaduto muito robusto, muito interessante na forma e muito bonito. Um viaduto que, ao invés de passar carros em cima dele, foi plantada uma floresta, né, pela concessionária, a empresa que está gerenciando a rodovia neste trecho. E é o primeiro viaduto vegetado aqui no Brasil, já é uma técnica utilizada em outros países, mas que a gente espera que funcione, e ela vem
para nos proporcionar, talvez, uma solução para um dos principais fatores de fragmentação da Mata Atlântica. Né? Nós temos a Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, porque nós estamos perdendo muita floresta e perdendo de forma irregular. A gente não perde floresta linearmente, que ela vai sendo espremida para algum lugar. Não, a gente vem perdendo de forma que tem sobrado pequenos fragmentos, pequenas porções. E a fauna e flora também que habitam esses pequenos fragmentos ficam isoladas. Né? Muitas delas não conseguem, até aves não conseguem voar, tem espécies que não conseguem ter voos muito longos, então elas são isoladas do ponto de vista físico e principalmente genético. Né? Então, nós temos perda de variabilidade genética com o isolamento dessas populações, e isso vinha ocorrendo com os micos-leões dourados. Daí, a necessidade de se proporcionar mecanismos para que eles possam, para que os indivíduos possam transitar de forma segura e livre de um fragmento para o outro. E ali, pela existência da rodovia BR-101, foi necessária, então, a construção desse viaduto vegetado. E lembrando, Mariana, que tem muitos outros mecanismos também de travessia instalados na rodovia. A gente costuma mencionar o viaduto, que é o mais inovador, vamos dizer assim, o que nos chama a atenção. Mas nós temos diversas outras passagens aéreas e também subterrâneas, né, para os animais terrestres, animais de água, de beira d'água. Então, essas passarelas têm funcionado, né, já tem registros de animais que estão usando essas passarelas, e nós esperamos que isso seja um modelo para todo o Brasil e que a infraestrutura viária deixe de ser um fator de ameaça para a conservação de ecossistemas nesse país. Denise, a gente está falando tanto aqui, né, de ações, de técnicas de manejo para proteger o mico-leão dourado, para que um dia ele deixe de ser um animal em ameaça, mas eu queria provar agora para as pessoas que esse é um bichinho muito especial. Eu queria que a senhora explicasse aí de modo geral qual que é o papel desse animal na natureza. Cada um tem um papel específico, então cada semana a gente vem aqui falar de um animal ou de uma situação do meio ambiente. Agora, o mico-leão dourado, ele é extremamente importante, né, Denise? Sim, é uma espécie, além da raridade, né, de ser um animal pouco abundante, um animal muito de uma organização social muito parecida com a organização nossa de família, né? Ele tem um comportamento muito peculiar, muito interessante, o que nos ajuda a trabalhar a espécie com crianças, principalmente jovens, né? Isso. E o mico-leão dourado, ele é uma espécie quase que de topo de cadeia alimentar, uma espécie que se alimenta ele é um onívoro, né? Então ele come insetos, ele come frutos, né? Pequenos vertebrados, ovos, quando encontra ovos de pássaros, né, na floresta, tudo isso. Então, ele contribui para manter este equilíbrio de insetos, de todas as outras coisas que ele se alimenta, né, para baixo dele e também para cima dele, né, porque ele acaba sendo também predado por outras espécies. Então, entra na cadeia alimentar como alimento, por exemplo, para cobras, para jiboia, né, para eventualmente até para outras espécies de primata, macaco-pregos e carnívoros, tudo. E o mico-leão dourado, por ser essa espécie onívora que come muitos frutos, ele é também um plantador de florestas, né, porque ele come frutos, come a semente, anda em toda a floresta, defeca essa semente ali na frente e vai plantando novas espécies ali. E por ser uma espécie que é quase de topo da sua cadeia alimentar, ele tem uma facilidade da gente trabalhar com ele do ponto de vista de obter a atenção das pessoas, mas uma vez que a gente protege o mico-leão dourado, a gente está protegendo todo o hábitat de onde ele existe. Né? Então, é hábitat para muitas outras espécies, né? Muito para cobras, para, enfim, outros mamíferos e espécies de plantas, né? Também. Então, ele, como todas as outras espécies,
tem o seu nicho, o seu lugarzinho certinho, né, na cadeia alimentar, e se a gente mexer nisso, se acabar com um predador dele ou com alguma presa dele, a gente vai estar desequilibrando todo esse ambiente. Então, a importância de se manter populações selvagens em equilíbrio de todas as espécies, para evitar desequilíbrios ambientais que muitas vezes podem resultar quando nós temos uma relação inadequada com o meio ambiente, a gente pode estar trazendo talvez até novos problemas, como este da pandemia que nós enfrentamos agora, que sabidamente tem sua origem nessa relação muito predatória, né, do ser humano com o ambiente onde vive. Ou seja, então o que fica, né, Denise, e que é inclusive uma mensagem que eu costumo deixar muito aqui no final das minhas entrevistas no Giro Ambiental, é a mensagem da consciência, né? Tudo começa com a consciência, com a educação ambiental, está nas nossas mãos cuidar da onde a gente vive, é aqui que a gente vai ficar, não tem outro planeta para a gente morar, né, Denise? A gente tem que cuidar de onde a gente está hoje, né? Justamente, nós não temos plano B e eu acho que o nosso plano A tem que ser muito bem reforçado no sentido de dar maior valoração, maior valorização, mais apoio para a conservação dessas áreas protegidas, sejam elas rurais ou urbanas, né, Mariana? Você, em Campinas, essa cidade maravilhosa que tem as suas áreas naturais protegidas, a floresta de Santa Genebra talvez é uma das áreas mais bem estudadas desse país. Eu já li muitos trabalhos a respeito disso. E essas áreas verdes em áreas urbanas, também áreas protegidas, têm um papel muito importante agora nesse cenário de mudanças do clima. Né? Nós temos que manter essas áreas como áreas que vão nos proporcionar uma temperatura mais agradável, ajuda no escoamento, na absorção de água das chuvas, enfim, são áreas críticas para a manutenção da qualidade de vida neste planeta, principalmente nas cidades. Né? Com Importante. certeza. Denise, foi um prazer conversar com a senhora, recebê-la aqui no Giro Ambiental. A gente adora ouvir os especialistas das mais variadas áreas falarem com tanto gabarito desses temas e para a gente é um prazer levar pelo menos um pouquinho dessa sementinha de conscientização para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Mariana. Para mim é um prazer também. Eu estou à disposição. Me convida que eu volto. Combinado, vou convidar. Até mais, viu, Denise? Até mais, obrigada. E para você aí de casa, muito obrigada também pela sua companhia de sempre aqui no Giro Ambiental. Eu adoro esse momento de falar de meio ambiente. Bora cuidar do meio ambiente então. Te espero na próxima edição. Fique bem. Até lá. Tchau.